Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema: quem se envergonhar de Jesus e das suas palavras também serão envergonhados, disse o Senhor Jesus Cristo. Que tema forte, que tema poderoso é este tema que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra, para os moradores do mundo, porque esta mensagem ela não fica só aqui em Manaus. Esta mensagem ela vai para o mundo inteiro através da internet e pelas redes sociais, porque a ordem divina é: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o Evangelho do Reino de Deus, ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado em todo o mundo, em testemunho a todas as criaturas, a todas as nações. Aleluia! Porque este é o sinal que Deus ama. Este é o sinal que Deus quer salvar o homem. Então me encontro neste momento com esta total responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus para todos os moradores da terra, para todos os moradores do mundo. Então vamos lá. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus para nossa meditação com o Senhor. Esta mensagem que tem o tema: quem se envergonhar de Jesus e das suas palavras também serão envergonhados na vinda do Senhor. Então desde já você já está sendo advertido em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo, irmãos presentes, irmãos ouvintes, que você não pode se envergonhar de Jesus e nem da palavra de Deus. Porque se você se envergonhar de Jesus e da palavra de Deus, tu já está advertido, tu já está sabendo que tu também vai ser envergonhado. Então vamos lá, a leitura da palavra de Deus. Marcos 8, versículo 38. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras,
também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Que palavra poderosa é essa palavra que nós acabamos de ler. Eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da palavra de Deus, que nós vamos estar agora meditando sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que haja convenção e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o texto sagrado que nós lemos diz que o Senhor Jesus falou que aquele que se envergonhar dele e das suas palavras também será envergonhado quando o Senhor vir com seus santos anjos. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, quando o Senhor vier para buscar os santos, para buscar os remidos, para buscar os salvos, todos aqueles que lhe confessaram, todos aqueles que lhe aceitaram como Salvador da sua alma, aquelas pessoas que negaram Jesus, que se envergonharam de Jesus, que se envergonharam da sua palavra, que negaram a sua palavra, que rejeitaram a palavra do Senhor, eles serão envergonhados. Por quê? Porque se envergonharam de Jesus, porque se envergonharam do Evangelho, do Reino de Deus, porque se envergonharam da palavra do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, observe a palavra do Senhor Jesus. A palavra é do Senhor Jesus, não é do homem, não é do pastor Nonato, não é o pastor Nonato que está falando. Quem está falando é o próprio Senhor, usando a minha fraca pessoa para falar com os moradores da terra, para falar com os moradores do mundo. São Marcos, o Evangelho de São Marcos, o escritor do Evangelho de São Marcos disse, Marcos 8, versículo 38, é o próprio Senhor Jesus Cristo falando com os moradores da terra, com os moradores do mundo. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. O Senhor Jesus está falando com esta geração do mundo atual, do mundo presente
em que estamos vivendo, o Senhor está falando com esta geração. O Senhor Jesus disse que esta geração é uma geração adúltera e pecadora. Por que o Senhor chama esta geração uma geração adúltera? E chegou até a comparar com a geração do tempo de Noé. Por quê? Porque os homens casam e separam-se, casam novamente, casam-se e dão-se em casamento, casa-se, divorcia-se, casa e separa. Isso é adultério. É um povo adúltero, porque o casamento para Deus é uma só vez, e sua morte separa um do outro, e nada mais, e nada mais, e não tem acordo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos queridos, por isso Jesus compara esta geração com a geração do tempo de Noé. Jesus chama esta geração uma geração adúltera e pecadora. Porque aí estão os homens, os moradores da terra, os moradores do mundo, vivendo os mesmos costumes, vivendo as mesmas práticas, vivendo tudo o que aconteceu no tempo de Noé. Por isso Jesus chama uma geração adúltera, uma geração pecadora. Aleluia! O casamento é uma só vez. O homem não pode casar duas vezes, senão ele passa a viver no adultério. A mulher não pode casar duas vezes, senão ela passa a viver no adultério. É o que ajuntou Deus, o homem não pode separar. O casamento é uma união de Deus. O casamento, aleluia, é uma instituição divina. É uma instituição de Deus. Então aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Marcos capítulo 10, versículo 7. Disse o escritor: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. O escritor do livro de Marcos escreveu, mas a palavra que falou foi Jesus. Marcos 10, versículo 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Marcos 10, versículo 8. E serão os dois uma só carne. Marcos 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, foi por isso que Jesus comparou esta geração. Jesus chamou uma geração adúltera por causa disto. Jesus a compara como o tempo de Noé, porque no tempo de Noé os homens casavam, separavam, casavam e separavam, casavam e separavam. E aí está hoje o mesmo acontecimento. Tudo que aconteceu no tempo de Noé está se repetindo tudo de novo. Está acontecendo tudo de novo. Por isso Jesus compara uma geração adúltera e pecadora.
Ninguém pode, aleluia, ninguém tem o poder de separar um casamento, aleluia, para o Senhor, diante do Senhor, diante de Deus, diante da Bíblia, diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Ninguém tem este poder, ninguém tem esta autoridade, ninguém tem esta capacidade de destruir, de separar, de anular um casamento. Não, não tem. Mateus capítulo 19, versículo 4. Respondeu-lhe ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Mateus 19, versículo 5. E disse: portanto, deixa o homem pai e mãe e se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mateus 19, versículo 6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o casamento é uma união da parte de Deus. Foi Deus que aprovou o casamento. Então, aquilo que Deus uniu, então aquilo que Deus aprovou, o homem não pode separar. Nada separa. Só a morte. Só a morte separa um do outro. Então, aleluia, a pessoa casada não pode se separar e casar novamente. Porque se separar e casar de novo, vai viver no adultério, como foi nos tempos de Noé. Por isso Jesus chama esta geração a geração adúltera. Porque quantos e quantos já se casaram 2, 3 vezes? Adultério. Quem falou foi Jesus. Pastor Nonato é só o mensageiro. Pastor Nonato só está repetindo a palavra que falou Jesus. Pastor Nonato só está entregando a mensagem de Deus para libertar os moradores da terra, para salvar as almas que o diabo está enganando. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, disse o Senhor: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o casamento é uma instituição divina. Foi o próprio Deus que aprovou o casamento. Deus disse: deixará o homem, o pai e a mãe, pastor, e unirá-se com a sua mulher. Falou tudo a verdade. E serão os dois uma só carne. Lembra ver o que então, o casamento é uma instituição divina. Quando o homem casa com a mulher, quando a mulher casa com o homem, é uma instituição divina. O casamento da parte de Deus é esse: o homem com a mulher e a mulher com o homem. Este é o casamento que é aprovado por Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo também disse que o homem deixa o pai e a mãe e se unirá-se-á com a sua mulher, e serão dois uma só carne. O escritor de Efésios, o apóstolo Paulo, disse, Efésios 5, versículo 31,
Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, milhões e milhões de ouvintes, o casamento é o homem com a mulher e a mulher com o homem. O que passa disto vem de procedência maligna. É Satanás enganando os moradores da terra. Foi por isso que o Senhor Jesus comparou esta geração como a geração do tempo de Noé e os tempos de Sodoma e Gomorra, porque eram geração adúlteras e pecadora. Aí está hoje o casamento antibíblico, casamento de homem com homem. Isto é obra do diabo, isto é antibíblico, porque Deus não mandou homem casar com homem. Deus mandou o homem deixar o pai e a mãe e unir-se à sua mulher. Aí está hoje uma geração pecadora e adúltera, que a mulher casa mulher com mulher. O casamento de mulher com mulher é antibíblico. Isso é obra do diabo, não é de Deus não. Deus não mandou mulher casar com mulher não. Deus mandou o homem deixar o pai e a mãe e unir-se à sua mulher. União, casamento, uma instituição divina. O casamento aprovado por Deus, abençoado por Deus, é quando o homem casa com a mulher. É quando a mulher casa com o homem. Aí sim, aí estão vivendo legitimamente como manda as Escrituras Sagradas, quando manda a palavra de Deus. Aleluia! Então Deus, Ele mandou pregar a sua palavra, e aqui eu estou pregando a palavra de Deus. Aleluia! Para que o homem, para que a mulher venham se arrependerem, venham se converterem, venham mudar de vida, venham aceitar a Jesus Cristo como Salvador das suas almas, e venha ser uma alma salva e ter a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus disse, Mateus 24, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 38. Pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que eles não perceberam? Porque eles estavam cegos, espirituais. Satanás cegou eles. Estavam cegos, viviam nas orgias do mundo, viviam na glutonaria, viviam na bebedeira, viviam nas festas e mais festas, viviam no adultério, casavam, separavam e casavam
casava e dava-se em casamento, e viviam na prática do erro, viviam na prática do adultério, viviam na prática da maldade. Era um povo arrogante, era um povo soberbo, era um povo orgulhoso. Eles pensavam que era dono do mundo, endureceram os seus corações e não deram ouvido à palavra de Deus e pereceram pela dureza de seus corações. Por isso Jesus compara esta geração, uma geração adúltera e pecadora. Por quê? Porque é uma geração que está vivendo como viveu aquele povo rebelde do tempo de Noé, como viveu aquele povo rebelde dos tempos de Sodoma e Gomorra. Aí está tudo se repetindo novamente, tudo o que aconteceu nos tempos de Noé. Hoje aí está o mundo na corrupção, tudo o que aconteceu nos tempos de Sodoma e Gomorra. Hoje aí está o mundo na corrupção. Por isso Jesus compara uma geração adúltera e pecadora, por causa do pecado, por causa do erro, por causa da soberba do homem, por causa da arrogância do homem, por causa da desobediência do homem, por causa do pecado do homem, por causa da dureza do coração do homem. Aleluia! Então não endureça o teu coração, meu irmão. Não endureça o teu coração, minha irmã, para a palavra de Deus. Salmo 95, versículo 7. Diz o escritor: pois Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvide a sua voz, Salmo 95, versículo 8, não endureçai os vossos corações, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. O povo de Israel, muitos pereceram, picado pelas serpentes venenosas, porque eles endureceram os seus corações. E o mesmo Deus que falou com o povo do tempo de Noé, e o mesmo Deus que falou com o povo do tempo de Sodoma e Gomorra, e o mesmo Deus que falou com o povo do passado, o povo de Israel, é o mesmo Deus que fala com o povo de hoje, com esta mesma geração que Jesus chama de uma geração adúltera e pecadora. E Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, também se envergonhará dele o Filho do Homem quando vier na sua glória. O povo de Israel também pereceram no deserto, picado pelas serpentes venenosas. Por quê? Porque endureceram seus corações e tentaram o Senhor. Hebreus 3, versículo 7, diz o escritor aos Hebreus: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvide a sua voz. Hebreus 3, versículo 8, não endureçai os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. Aleluia! Foi por isso que o Senhor Jesus chamou uma geração adúltera e pecadora. Aí estão os moradores da terra, tentando o Senhor, estão fazendo, aleluia, a natureza de Deus, desfazendo a natureza de Deus. Aí está o homem, aí está a mulher,
desfazer da natureza de Deus, estão se depilando, tirando a sobrancelha, estão com os olhos pelados, estão com os olhos pintados, estão com a boca pintada, estão com o cabelo pintado, estão com o brinco nas orelhas, estão com as unhas pintadas, estão fazendo relação homem com homem, estão casando homem com homem, estão fazendo relação mulher com mulher, estão casando mulher com mulher, aleluia, e não se arrependerem. Se não se arrependerem, se o homem não se arrepender, se a mulher não se arrepender, se o homem não mudar de vida, se a mulher não mudar de vida, se não abandonar essas abominações, vão perecer todos, pela dureza dos seus corações, como pereceram o povo de Israel, que foram picados pelas serpentes venenosas, pela dureza dos seus corações, porque tentaram o Senhor, como pereceram aquele povo rebelde do tempo de Noé, porque endureceram os seus corações e não deram ouvido à palavra de Deus, como pereceram aquele povo rebelde do tempo de Sodoma e Gomorra, porque endureceram os seus corações e não se arrependeram e não se converteram. Segundo ponto do versículo, o Senhor Jesus chama uma geração pecadora, ao ponto de ele comparar com o povo de Sodoma e Gomorra. Presta atenção, a palavra de Jesus, Lucas 17, versículo 28. A mesma coisa aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lucas 17, versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Lucas 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Por que o Senhor mandou fogo e enxofre e queimou todos os moradores de Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado que já fedia como carniça no nariz de Deus. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Por isso Jesus chamou uma geração pecadora. O que aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra, aí está hoje o mundo na mesma corrupção. Aí estão os homens, aí estão as mulheres, aí estão os moradores da terra, os moradores do mundo, na mesma corrupção, no mesmo pecado que fede como carniça no nariz de Deus. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. O escritor do livro de Gênesis disse, Gênesis 19, versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu. Gênesis 19, versículo 25. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Deus mandou fogo e enxofre e destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra com todos os seus moradores, até o que nascia da terra foram tudo queimado por causa do pecado que já estava se multiplicando, já estava cheirando mal
no nariz de Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra já estava fedendo como carniça no nariz de Deus. E Deus manda fogo e enxofre e destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Matou tudo queimado, não escapou nada, somente Ló e a sua família. O resto tudo foi queimado, e até o que nascia da terra, tudo foi queimado. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra cheirava mal no nariz de Deus, fedia como carniça no nariz de Deus. Hoje, o mundo, os moradores deste mundo estão vivendo as mesmas corrupções dos tempos de Noé e dos tempos de Sodoma e Gomorra. Mas o Evangelho do Reino de Deus está sendo pregado, está sendo anunciado para que os moradores da terra se arrependam, para que os moradores da terra se convertam a Deus e sejam salvos e tenham vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, você está ouvindo o anúncio do Evangelho, o anúncio da Palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o anúncio do Evangelho para salvar a tua alma. O escritor do livro de Romanos disse que quando o homem é liberto e passa a ter uma vida santificada, ele tem a vida eterna com Jesus, o Filho de Deus. Presta atenção, a importância de um homem se arrepender, de um homem se converter, de um homem mudar de vida. Veja a importância de um homem aceitar Jesus Cristo. Quando fala de homem, fala da mulher também. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, quando o homem, quando a mulher aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma, como Salvador da sua vida, e se arrepende e se converte e passa a ter uma vida santificada, uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência a Deus, a Bíblia diz que é salva, tem a vida eterna em Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus, Ele comparou esta geração com os moradores de Nínive, que era um povo prostituto, idólatra, sanguinário, perverso e pecador, que provocou a ira de Deus ao ponto de Deus dar uma sentença de destruição. E o prazo era 40 dias. Ou eles mudavam de vida, ou seriam destruídos, do maior ao menor, e não ia escapar ninguém. E quando o povo ouviu a mensagem que pregou Jonas, eles se arrependeram, disse Jesus. Olha aí, está vendo? Os moradores de Nínive
Eram homens mal, perversos, prostitutos, sanguinários, idólatras. Era um povo perverso. Mas eles ouviram uma mensagem. Ou eles mudavam de vida, ou eles iam perecer. Deus deu uma sentença. Era 40 dias. Dentro de 40 dias, se ele não mudasse de vida, se ele não se arrependesse, se ele não se convertesse, ele seria destruído. Mas eles ouviram a mensagem, e quando eles ouviram a mensagem, eles se arrependeram, eles se converteram, eles mudaram de vida. Que Jesus falou, Mateus 12, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. É o próprio Senhor Jesus falando com os moradores da terra. Se esta geração não se converter, não se arrepender, aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Se esta geração não mudar de vida, também serão condenados no último dia, no dia do juízo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, é o próprio Senhor que está falando através da sua palavra e do Espírito Santo e a minha fraca pessoa para falar com os moradores da terra, para falar com os moradores do mundo, que se não se arrependerem, se não se converterem, se não mudarem de vida, serão destruídos, serão condenados no último dia. Lucas 13, versículo 3, disse Jesus: não vos digo antes, se não vós arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Se não haver arrependimento, perecerão. Quem está falando é Jesus, não é o pastor Nonato, não. O pastor Nonato é só o porta-voz, o pastor Nonato é só o mensageiro, o pastor Nonato é só o pregador. Quem está falando é Jesus, é o Espírito Santo usando a minha vida, é o Espírito Santo colocando a palavra na minha boca, para transmitir para os moradores da terra, para transmitir para os moradores do mundo. Jesus deu uma advertência, ele falou 2 vezes, o Senhor falou 2 vezes, ele falou a primeira vez, Lucas 13, versículo 3, não vos digo antes, se não vós arrependerdes, todos de igual modo perecerei. O Senhor falou 2 vezes, Lucas 13, versículo 5, a segunda vez, Jesus dizendo, não vos digo antes, se não vós arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Todos, toda esta geração, todo, do maior ao menor, todos, do maior ao menor, todos, rico ou pobre, branco ou preto, crente ou não crente, crente ou ímpio, todos, se não se arrependerem, se não se converterem, Jesus está dizendo que perecerão, vão perecer na dureza dos seus corações. Deus quer que você se arrependa, meu irmão. Deus quer que você se converta, meu irmão. Deus quer que você se arrependa, minha irmã. Deus quer que você se converta, minha irmã. Deus deu um prazo de 40 dias para os moradores de Nínive. Talvez hoje você está recebendo esta sentença. Você tem um prazo para se arrepender e se converter. E quando vencer o prazo,
Se você não se arrependeu e não se converteu, você está correndo alto risco de perecer, de perder a tua vida. E Deus não quer que você pereça, não. Deus não quer que você perca a tua vida, não. Deus quer que você mude de vida. Aleluia. Os moradores de Nínive, eles se arrependeram, disse Jesus. O escritor do livro de Lucas também registrou este acontecimento, que os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se converteram com a pregação de Jonas. Jesus está falando com esta geração, é esta geração, é este povo do mundo atual, é este povo do mundo presente. Jesus está falando com esta geração. Se você não se arrepender e se converter desse lebialismo, deste homossexualismo, deste crime, deste tráfico, desta droga, desta prostituição, deste vício, desta maquiagem, desta pintura, desta vaidade, se você não se arrepender, se você não se converter, se você não mudar de vida, você vai perecer, disse Jesus. É Jesus falando. Pastor Donato não é nada. Pastor Donato é um homem pecador. Pastor Donato é só o porta-voz. Pastor Donato é só o mensageiro. Pastor Donato é só o pregador. Pastor Donato só está entregando o recado, entregando a mensagem. Mas quem está falando com você é Jesus. Quem está falando com você é o Senhor. Lucas 11, versículo 32, disse Jesus: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. É o próprio Senhor Jesus falando com os moradores do mundo, com os moradores da terra. O Senhor está falando é com esta geração pecadora, é com esta geração adúltera. O texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem, o Senhor Jesus chamou esta geração uma geração adúltera e uma geração pecadora. Foi Jesus que falou. Marcos 8, versículo 38. Qualquer, Jesus está falando, qualquer que nesta geração adúltera, Jesus está chamando esta geração uma geração adúltera. Marcos 8, 38. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus, o Senhor, ele está falando qualquer. Quando Jesus fala qualquer, seja quem for, seja crente, seja ímpio, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, qualquer, disse Jesus, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar do Senhor e das suas palavras, também será envergonhado na vinda de Jesus. Então Jesus está falando com esta geração. Jesus está falando com este povo, com este mundo, com os moradores da terra, com os moradores do mundo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o escritor do livro de Lucas também disse que o Senhor Jesus falou que os que se envergonham dele e das suas palavras
também será envergonhado na sua vinda. Lucas 9, versículo 26, disse Jesus: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o Senhor está falando com os moradores da terra, com os moradores do mundo. Então o homem, a mulher, não pode se envergonhar de Jesus e da sua palavra, não. Porque se o homem, porque se a mulher se envergonhar de Jesus e das suas palavras, ele também será envergonhado. E Deus não quer que você seja envergonhado, não. O escritor do livro de 1 João disse, aleluia, que o homem não pode, aleluia, amar o mundo. O que há no mundo, o homem não pode, porque se o homem amar o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Deus, ele é amor? Sim, Deus, ele é amor. Mas Deus, ele aborrece o pecado. Deus, ele ama as almas? Sim, Deus, ele ama as almas. Mas Deus, ele abomina o pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Então, meu amado, querido irmão, minha amada, querida irmã, você não pode se envergonhar da palavra de Deus. Você não pode se envergonhar de Jesus por causa deste mundo, por causa do pecado. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado separa a mulher de Deus. Então, se você ama mais o mundo e o pecado do que a Deus, você vai perecer, você vai perder a vida. E Deus não quer que você pereça, não. Deus não quer que você perca a tua vida, não. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se converta. O escritor do livro de Isaías disse que a iniquidade e o pecado separam o homem de Deus. Isaías 59, versículo 1, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59 e versículo 2. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vós ouça. Aleluia! Mas, querido, o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa a mulher de Deus. Deus, ele tem nojo do pecado. Ele cobre o seu rosto para não ver estas abominações que estão acontecendo hoje no mundo. Deus, ele é santo. Santo, santo, santo. Disse o profeta Isaías. Isaías capítulo 6 e versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada unha tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos. Com 2 cobria os seus pés. E com 2 voavam. Isaías 6, versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus, Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. Quando um homem está fazendo relação sexual com outro homem, Deus tem nojo. Ele cobre o seu rosto dele para não ver estas imundícias acontecer. Deus cobre o seu rosto para não ver essas imundícias acontecer. Deus tem nojo quando Ele vê uma mulher fazendo relação sexual com outra mulher. Ele cobre o seu rosto para não ver estas imundícias acontecer. Deus tem nojo do pecado. Aleluia. Ele cobre o seu rosto para não ver. Porque o pecado fede como carniça no nariz de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, o escritor do livro de Gênesis disse que Deus criou macho e fêmea, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Gênesis 2, versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale uma adjuntora que lhe corresponda. Então Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, quando o homem passa a viver com outro homem, ele passa a viver em pecado. É uma abominação diante de Deus. Quando a mulher passa a viver com outra mulher, ela passa a viver em pecado, porque isso é uma abominação diante de Deus. Deus aborrece essas coisas. Então não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O homem tem que renunciar a este mundo, a mulher tem que renunciar a este mundo e passar a agradar a Deus, viver para Deus, ter o temor de Deus, obedecer a palavra de Deus. O escritor do livro de 1 João disse, 1 João 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,16: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, versículo 17: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O homem precisa renunciar, abandonar este mundo enquanto há tempo, porque depois que Jesus arrebatar a sua igreja, aí não adianta mais. A mulher precisa renunciar a este mundo, abandonar este mundo enquanto há tempo, porque depois que Jesus arrebatar a sua igreja, aí não adianta mais. Aleluia! O escritor do livro de Marcos disse que o Senhor Jesus chamava as multidões, doutrinava, ensinava, aconselhava as pessoas para serem salvas. Jesus ensinava para a salvação. Jesus ensinava para a vida eterna. Jesus ensinava, aconselhava, pregava. A Bíblia fala, Marcos 8, versículo 34, então Jesus, chamando assim a multidão e juntamente os seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Meus queridos, Jesus, ele ensinava, ele doutrinava, ele aconselhava, ele mandava as pessoas renunciar ao mundo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir após dele. Meus queridos, você que está ouvindo o anúncio da palavra de Deus, aqui agora, que está sendo anunciada, que está sendo pregado, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você vai aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, você vai perder a vida para este mundo, você não vai mais ter o prazer com este mundo, você não vai mais jogar nenhum tipo de jogo, você não vai mais beber bebidas alcoólicas, você não vai mais, aleluia, fumar cigarros, você não vai mais usar droga, você não vai mais se prostituir, você não vai mais fornicar, você não vai mais adulterar, você não vai mais se pintar, você não vai mais usar as vaidades, você não vai mais usar as maquiagens, você não vai mais usar as pinturas, as vaidades, você não vai mais pular quadrilha com Satanás, você não vai mais pular boi com Satanás, você não vai mais, aleluia, pular carnaval com Satanás. Você morreu para este mundo, você perdeu a vida para este mundo, mas você salvou a tua alma, disse Jesus. Você vai perder a vida para o mundo, mas você vai salvar a tua alma. Você vai perder a vida para este mundo. Você morreu para o mundo, não tem mais prazer com o mundo, mas você salvou a tua alma. Você é uma alma salva, você é uma mulher salva, você é um homem salvo. Porque não vai adiantar você estar na igreja e estar no mundo. Não vai adiantar você estar na igreja e estar pulando boi, pulando carnaval, pulando quadrilha, jogando bola, jogando jogos. Não vai adiantar você estar na igreja e estar no mundo. Você está enganada, está equivocada. Você precisa negar a si mesmo, renunciar a este mundo, tomar a tua cruz, seguir a pó de Cristo. Jesus está te ensinando, Jesus está te aconselhando. Este é o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é poderoso, é para ensinar o povo, é para ensinar as almas, para a salvação das almas. O escritor do livro de Romanos disse que o Evangelho do Reino de Deus é poderoso para salvar o homem. O Evangelho do Reino de Deus, ele é poderoso para salvar a alma do homem. Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, antes de ele conhecer Jesus, antes de ele conhecer o Evangelho, antes de ele conhecer Deus, o poder de Deus, ele perseguia os cristãos, ele prendia, ele espancava, ele matava. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus, ele não tinha Jesus, ele não tinha o Espírito Santo. Então ele fazia tudo isto. Mas depois que Paulo, ele teve um encontro com Jesus, depois da sua convenção, agora ele diz: eu não me envergonho mais do Evangelho do Reino de Deus, porque nele está o poder de Deus para salvar a minha vida,
para salvar todo aquele que crê. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Paulo disse, aleluia, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque Paulo, ele tinha letra, mas ele não tinha o Espírito, ele não tinha Deus, ele não tinha Jesus. E na letra que ele vivia, ele estava correndo o risco de morrer, de perder a sua vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo Coríntios 3, versículo 6, ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o apóstolo Paulo, transformado em cristão, em ministro do Evangelho, em apóstolo de Jesus Cristo. Esse é Paulo. Este é Paulo falando. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo agora não é mais aquele homem perseguidor. Agora ele é um apóstolo de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo. Agora Paulo, ele ensina o povo, ele aconselha o povo, ele prega o Evangelho do reino de Deus para a salvação das almas. Gálatas 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai que ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo de Jesus e apóstolo de Deus, feito apóstolo por Deus e por Jesus, e não pelo homem. Paulo, foi Deus que lhe chamou, foi Deus que lhe escolheu, foi Deus que lhe separou para o anúncio do Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Porque para pregar a palavra de Deus, tem que ter o chamado, tem que ter a vocação, tem que ter o respaldo de Deus, porque senão o diabo não deixa, Satanás não deixa, os demônios não deixam. Se o homem não tiver o chamado de Deus, a vocação de Deus para o anúncio do Evangelho, do reino de Deus, o diabo não deixa, Satanás não deixa. Mas quando o homem é chamado por Deus, como Paulo foi chamado por Deus, separado por Deus, é escolhido por Deus para anunciar o Evangelho de salvação, Evangelho santo, Evangelho puro, Evangelho verdadeiro, Evangelho poderoso para combater o mundo e o pecado, para combater as trevas e a iniquidade. Agora Paulo, ele está dizendo, Gálatas 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo e já não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Jesus quer entrar na tua vida, meu irmão. Jesus quer entrar na tua vida, minha irmã, como ele entrou na vida de Paulo. Jesus entrou na vida de Paulo. Jesus libertou Paulo. Jesus transformou Paulo. Agora Paulo diz, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque Jesus mudou a vida dele. É Jesus que muda a vida do homem. É Jesus que muda a vida da mulher. É Jesus que liberta o homem. É Jesus que liberta a mulher. É Jesus que resgata o homem das trevas. É Jesus que resgata a mulher das trevas. É Jesus que tira o homem do crime, do tráfico e da droga. É Jesus que tira o homem do homossexualismo, do pecado e da imundícia.
para viver na luz, em santidade, em santificação, em temor a Deus, nosso Pai. É Jesus que tira a mulher da prostituição, do lebialismo, do pecado e da maldade, para ela viver na luz e na verdade, para ela viver em temor e santidade e em santificação. Deus, nosso Pai que está no céu. Jesus quer entrar na tua vida, meu irmão. Jesus quer entrar na tua vida, minha irmã. O escritor de Apocalipse disse, Apocalipse 3, versículo 20, disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele estarei, e ele comigo. Você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, abrir a porta do teu coração, para Jesus entrar, para Jesus fazer morada na tua vida. Irmãos queridos, irmãos amados, abre o teu coração, deixa Jesus entrar na tua vida. Jesus vai entrar na tua vida, Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai perdoar os teus pecados, Jesus vai salvar a tua alma. Meu amado e querido irmão, Jesus está te chamando, Jesus está revelando a sua palavra, usando o homem sem letra, o homem sem formatura, o homem pesado de boca, o homem pesado de língua. Jesus está dizendo, Mateus 11, versículo 28, disse Jesus, Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e subcarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso e o repouso para vossas almas, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus está te chamando, minha irmã. Jesus está te chamando, meu irmão. Você que está cansado, você que está sofrendo, padecendo, você que está triste, angustiado, você que vive em depressão, você que vive macumbado, enfeitiçado, você que vive oprimido. Jesus está te chamando. Ele quer tirar este fardo pesado que o diabo colocou nos teus ombros. Ele quer tirar esta carga pesada que o diabo colocou nos teus ombros. Jesus garante a tua vitória. Jesus está dizendo, São João 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Aleluia, irmãos queridos, aleluia. Jesus está batendo na tua porta. Abra esta porta é o teu coração. O escritor do livro de João disse que todos que creem em Jesus são salvos, mas todos que não creem em Jesus serão condenados. Então você precisa crer em Jesus Cristo, minha irmã. Você precisa crer em Jesus Cristo, meu irmão. Você precisa abrir o teu coração para aceitar Jesus, para receber Jesus. Jesus quer salvar a tua vida. São João 3, versículo 16. Jesus está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça não, meu irmão. Deus não quer que você pereça não, meu irmão. Deus quer que você tenha a vida eterna. Deus quer salvar a tua vida. Deus quer salvar a tua alma. São João 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus quer salvar. O plano de Deus é salvar. Mas a Bíblia diz, se o homem não crê, já está condenado. São João 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta atenção, que se você não crê em Jesus, se você não crê na palavra de Deus, se você não crê no Evangelho do Reino de Deus, se você não confessar Jesus, se você não negar Jesus, a Bíblia diz que já está condenado. Presta atenção,
O perigo que você está correndo, minha irmã. O perigo que você está correndo, meu irmão. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, para onde vai a tua alma? Você que está na incredulidade, você que está na prostituição, no pecado, no erro e na maldade, para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua vida? Se Jesus arrebatar a igreja hoje, você que está desviado de Deus, afastado de Deus, para onde vai a tua vida? Se você não crer, se você não confessar, se você não aceitar Jesus. São João 3, versículo 19, Jesus está dizendo: a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram mais. A luz é Jesus, as trevas é o pecado que estão levando os homens, as mulheres, os moradores da terra à perdição. Aí está as trevas levando o homem à perdição, levando a mulher à perdição. Aí estão as trevas destruindo a vida do homem, destruindo a vida da mulher. Mas Jesus, ele é a luz de Deus, a luz do céu que Deus enviou ao mundo. Jesus veio como luz, Jesus veio como o pão de Deus, o pão que desceu do céu, para que todo aquele que crer não tenha fome, e de todos aqueles que têm sede a Ele, e de graça Ele vos dará da água da vida. Jesus é a água da vida, Jesus é o príncipe da paz, Jesus, aleluia, Ele é tudo na nossa vida. Ele é o Filho de Deus, Ele veio ao mundo, Ele deu a vida dele, Ele sofreu, padeceu, para salvar a minha vida, para salvar a tua vida, para salvar as almas que estão perdidas no pecado, aleluia, nas trevas. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o escritor do livro de Mateus disse que o Senhor Jesus, Ele veio salvar os perdidos. Então você que está perdido neste mundo de treva, de maldade, você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma, e a tua vida vai mudar. Jesus vai salvar a tua alma, Jesus vai salvar a tua vida. A tua vida vai mudar, meu irmão. A tua vida vai mudar, minha irmã. Você vai confessar Jesus, você vai aceitar Jesus. Mateus 18, versículo 11: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus veio salvar o que estava perdido. Eu estava perdido nesse mundo de treva, mas faz 28 anos que o Senhor Jesus me salvou. Faz 28 anos que Jesus me libertou. Faz 28 anos que Jesus me transformou, que Jesus me resgatou, que Jesus me deu vida. Faz 28 anos pregando o Evangelho do Reino de Deus. Desde 3 meses de convenção, eu prego a palavra, eu prego o Evangelho para a salvação das almas. E Jesus te ama, meu irmão, e Jesus te ama, minha irmã. Jesus quer salvar você que está nas trevas, você que está no pecado. Lucas 19, versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar os perdidos. Deus quer salvar a tua vida que está perdida.
você está perdida, você está perdido, você está em treva, você está no erro, você está no pecado, você está no tráfico, você está na droga, você está no crime, você está na idolatria, você está no vício, você está no adultério, você está na fornicação, você está na maquiagem, você está na vaidade, você está na pintura, você está no boi, você está no carnaval, você está na quadrilha, você está cega, você está escravizada, você está aprisionada, você está algemada, você está presa pelo diabo e Satanás e o pecado, e Jesus quer quebrar essas prisões do inferno, essas prisões do diabo, e resgatá-la a tua vida, e salvá-la a tua vida, porque para isso ele veio, para buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória, glória, glória. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado e glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Lucas 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa passagem bíblica está falando de Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto de Jericó, que estava enganando o povo, cobrando mais do que era normal, porque ele era avarento, ganancioso, enganador, estava perdido. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, o diabo caiu por terra, Satanás caiu por terra. A Bíblia diz, Lucas 19, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, versículo 6, apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Aleluia. Lucas 19, versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, aleluia, Senhor, olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19, versículo 9, disse-lhe Jesus, hoje a salvação veio a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Lucas 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, Zaqueu, ele era um homem rico. Zaqueu tinha muita riqueza, muitas fortunas, mas Zaqueu não tinha Deus, Zaqueu não tinha Jesus, Zaqueu não tinha o Espírito Santo, Zaqueu não tinha felicidade, não tinha alegria no seu coração, não tinha paz, vivia atormentado, oprimido. Aleluia. E Zaqueu, ele foi ter um encontro com Jesus, ele foi para ver Jesus, ele foi para encontrar Jesus, mas quando ele chegou, ele se deparou diante de uma multidão, e ele não pôde ultrapassar a multidão, porque ele era um homem pequeno, de pequena estatura. Jesus estava lá no meio da multidão, e Zaqueu estava de fora da multidão, ele não podia chegar até onde estava Jesus, porque ele era um homem pequeno, de pequena estatura. Aleluia. Mas Zaqueu, ele era inteligente, ele era sábio, ele era homem matemático, ele sabia que Jesus estava indo para Jerusalém, e no caminho que Jesus ia passar, havia um pé de figueira espinhosa, figueira brava porque certamente era uma figueira espinhosa, havia dificuldades para subir naquela figueira. Então Zaqueu foi e subiu naquela figueira, e ficou lá em cima daquela figueira, quando de repente lá vai Jesus, uma multidão acompanhando Jesus, aleluia, todo mundo ali louvando, adorando, glorificando a Jesus, naquela alegria, naquele júbilo, naquela alegria maravilhosa. Quando chegou embaixo da figueira, Jesus parou, a multidão parou, todo mundo parou, houve ali um silêncio,
Somente Jesus fala e diz: Zaqueu, desce depressa desta figueira, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Zaqueu, desce depressa desta figueira. E Zaqueu, ouvindo o chamado divino, Zaqueu, ouvindo a palavra de Jesus, Zaqueu desce rápido. Imediatamente Jesus recebe ele com alegria. Porque assim é, quando um pecador se arrepende, se converte, há alegria no céu, diante de Deus e os seus anjos. Foi o que aconteceu com Zaqueu e Jesus. Zaqueu desceu, Jesus recebeu com alegria. Zaqueu ficou tão emocionado, Zaqueu ficou tão maravilhado, Zaqueu ficou tão contente, que ele disse: Senhor, hoje mesmo eu vou dar aos pobres a metade da minha riqueza, e aquele que eu roubei, eu vou devolver para ele 4 vezes mais. Aleluia! Então Zaqueu, ele era acostumado a defraudar, roubar os pobres. Mas quando ele teve encontro com Jesus, o diabo caiu por terra, Satanás caiu por terra. Zaqueu foi liberto deste demônio da avareza, esse demônio do engano, demônio do pecado. Jesus ficou tão maravilhado com Zaqueu, que ele estava se arrependendo, que ele estava se convertendo. Jesus disse: hoje a salvação entrou na tua casa. Por quê? Porque também tu és filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, Zaqueu estava em cima da figueira. Zaqueu estava perdido em cima da figueira, e Jesus mandou Zaqueu descer da figueira, e Zaqueu descer da figueira e teve encontro com Jesus, falando hoje com o mundo atual. Eu não sei qual é a figueira que você está perdido desta figueira. Uma coisa eu sei: o Senhor Jesus quer que você saia desta figueira, que você desça dessa figueira, essa figueira que você está sendo prendida, está perdida. Jesus quer que você saia desta figueira, meu irmão. De repente, você está na figueira do tráfico. Jesus quer que você saia desta figueira. De repente você está na figueira do crime. Jesus quer que você saia desta figueira. De repente você está na figueira das drogas. Jesus quer que você saia desta figueira. De repente você está na figueira dos vícios. Jesus quer que você saia desta figueira dos vícios. De repente você está na figueira do alcoolismo. Jesus quer que você saia desta figueira do alcoolismo. De repente você está na figueira da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. Jesus quer que você saia desta figueira da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. De repente você está na figueira da idolatria. Jesus quer que você saia desta figueira da idolatria. De repente você está na figueira da prostituição. Jesus quer que você saia desta figueira da prostituição. De repente você está na figueira do jogo. Jesus quer que você saia desta figueira do jogo. De repente você está na figueira do homossexualismo. O Senhor quer que você saia desta figueira do homossexualismo, do homem afeminado. De repente você está na figueira da mulher lesbianismo. O Senhor quer que você saia desta figueira da mulher lesbianismo. De repente você está na figueira do divórcio. Jesus quer que você saia desta figueira, da figueira do divórcio. De repente você está na figueira, da figueira do adultério. Jesus quer que você saia desta figueira, da figueira do adultério. De repente você está na figueira da fornicação. Jesus quer que você saia da figueira da fornicação. De repente você está na figueira de Jezabel, as pinturas, as maquiagens, as vaidades. E Jesus quer que você saia da figueira de Jezabel, a figueira da maquiagem, a figueira da pintura, a figueira das vaidades. Irmãos queridos, irmãos amados, você está ouvindo o anúncio do Evangelho, o Evangelho Santo, o Evangelho poderoso, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do Reino de Deus, sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem gaguejado, sem mentira.
erro e sem engano para salvar a tua alma, que Satanás está te enganando com o evangelho anátema, com o evangelho mentiroso, com o evangelho mundano, com o evangelho corrompido, com o mundo e com o pecado, que as pessoas estão na igreja louvando a Deus e estão nos campos de futebol e na frente da imagem da besta, louvando o diabo, aplaudindo o diabo, glorificando o diabo. Irmãos queridos, irmãos amados, o escritor do livro de Mateus disse que o Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro. Então não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo, não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao diabo, não se pode adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar o diabo, não se pode glorificar a Deus e ao mesmo tempo glorificar o diabo. É o que está ocorrendo hoje com este mundo. As pessoas querem estar na igreja glorificando a Deus e querem estar lá no mundo glorificando o diabo, querem estar na igreja recebendo as bênçãos de Deus e querem estar lá no mundo aplaudindo o diabo, adorando o diabo, fazendo a vontade de Satanás. Jesus está te chamando, meu irmão, para o arrependimento. Jesus está te chamando, minha irmã, para o arrependimento, para a conversão, para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Jesus disse, Mateus 6, versículo 24. Jesus disse, Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se deve voltar a um e desprezar a outro. Não se pode servir a Deus e as riquezas, não se pode servir a Deus e ao mundo, não pode. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve um, ou você serve ao outro. E hoje eu estou aqui pregando o evangelho do reino de Deus, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de salvação, palavra de vida eterna, para salvar a tua vida, para salvar a tua alma, para salvar a tua casa, para salvar a tua família. O apóstolo Paulo disse, Atos 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Deus quer salvar tu e a tua casa. Deus quer salvar você, o teu pai, a tua mãe, teu irmão e a tua irmã. Então, meu amado, querido irmão, ninguém pode servir a dois. Ninguém pode servir ao mundo e ao mesmo tempo servir a Deus. O diabo, ele ofereceu o mundo para Jesus. O diabo, ele ofereceu o mundo, ofereceu riqueza, ofereceu poder. O diabo apresentou o mundo e todos os seus tesouros para Jesus adorar a Ele, para Jesus servir a Ele, para Jesus obedecer a Ele, para Jesus glorificar a Ele. Então o diabo ofereceu o mundo todo para Jesus, e Jesus repreendeu o diabo, Jesus repreendeu Satanás. O escritor do livro de Mateus 4, versículo 8, diz, levou novamente o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Mateus 4, versículo 9, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorarem. Mateus 4, versículo 10, então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele servirá. Então presta atenção, que o diabo, ele pega Jesus e leva lá em cima do alto monte, em Jerusalém, e amostrou todo mundo para Jesus. Amostrou todos os tesouros do mundo para Jesus. Aleluia. Está vendo o que o diabo faz? Senhor, que repreenda Satanás. É isso. O diabo quer tirar a atenção das pessoas. O diabo quer tirar a atenção das pessoas da palavra de Deus. O diabo tentou, aleluia, ele tentou enganar Jesus. Eu vou te dar todo este mundo, vou te dar todos esses tesouros, vou te dar toda esta riqueza, tudo será teu, mas tu vai ter que se prostrar, tu vai ter que me adorar, tu vai ter que me obedecer, tu vai ter que me louvar, tu vai ter que fazer a minha vontade. E Jesus repreendeu o diabo, vai lá, Satanás, te sai, vai fora, cai fora, sai, Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorará. O homem tem que adorar somente a Deus.
A mulher tem que adorar somente a Deus. Qual era o propósito do diabo? Era que Jesus lhe adorasse. O diabo ofereceu o mundo, riqueza, poder, popularidade, ofereceu glória, fama, para Jesus lhe adorar. E o Senhor lhe repreendeu o diabo no poder da palavra de Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta? Disse o escritor, o Evangelho de Marcos, Marcos 8, versículo 36, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que adianta? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta o homem ganhar tanta riqueza, tanto tesouro, tanta fama e perder a sua alma, e perder a sua vida? Não vai adiantar nada. Do que adianta a mulher ganhar o mundo inteiro, ganhar tanta riqueza, ganhar tanta fama, ganhar tantos tesouros, ganhar tanto dinheiro, ganhar tanto poder e perder sua alma? Marcos 8, versículo 36. O que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? A maior riqueza, o maior tesouro na vida do homem, na vida da mulher, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus na sua vida. Essa é a maior riqueza, este é o maior tesouro na vida do homem, na vida da mulher. A maior riqueza da minha vida é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a presença de Deus na minha vida, é o poder de Deus na minha vida. Essa é a maior riqueza da minha vida. Essa é a maior riqueza na vida do homem. Essa é a maior riqueza na vida da mulher. O apóstolo Paulo disse que os que querem ficar ricos caem em tentação e laços e ruína que leva os homens à perdição. Veja quantos estão na perdição. Veja quantos estão atribulados. Veja quantos estão desviados. Veja quantos estão perdidos. Veja quantos estão em desespero. Por quê? Por causa da ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder, a ganância pelos tesouros. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz o apóstolo Paulo: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, a quais submergem os homens na ruína e perdição. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Quantos estão hoje na ruína? Quantos que estão hoje na perdição? Estão perdidos? Quantos que hoje estão aí? Por quê? Por causa da ganância. A ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder. Meu amado e querido irmão, escapa por tua vida, escapa por tua alma. Aceite Jesus Cristo, entregue a tua vida para Jesus Cristo. Jesus, Ele te ama. Jesus garante a tua vitória. Jesus, Ele te perdoa. Jesus, Ele te liberta. Jesus, Ele te transforma. Jesus te dá vitória. Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, creia na palavra de Deus, creia na promessa de Deus, creia na vitória de Deus na tua vida. Que Deus abençoe tudo, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma palavra de oração para Deus abençoar a minha vida, a tua vida, a nossa vida, a nossa família. Ore agora com o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Oremos a Deus, grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, que está no céu. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pela mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir
para os moradores da terra, para os moradores do mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão destas vidas, destas almas. Senhor, Senhor, a tua palavra, ela é poderosa, ela tem um poder para quebrantar nos corações, para libertar, para resgatar, para salvar as almas perdidas. Senhor, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra, ela é poderosa, ela é como um martelo que esmuça a pedra. Tua palavra como água que lava, que limpa, que purifica e santifica. Ó Deus Santo e poderoso, eu oro neste momento por este pai de família, por esta mãe de família, oro por este jovem, oro por esta jovem, oro por este adolescente, oro por esta criança, oro pelos desviados, oro pelas almas perdidas. Oh Senhor, tenha misericórdia, misericórdia das almas. Meu Deus, tenha misericórdia das almas. Faz o teu sangue nas almas, faz o teu sangue na vida deste homem, faz o teu sangue na vida desta mulher. Oh Senhor, vai repreendendo, repreende os demônios que oprimem as almas, que escravizam as almas. Nós apodesta esse demônio do homossexualismo, nós apodesta as obras do diabo, demônio de Sodoma e Gomorra, nós apodesta esse demônio da mulher lesbianismo, nós apodesta as obras do diabo, nós apodesta as obras do inferno, nós apodesta, Senhor, esses demônios do tráfico, da droga, do crime, do pecado, da maldade, da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. Lança por terra, caia por terra, demônio, caia por terra, Satanás, saia da vida deste homem, saia da vida desta mulher. Senhor, Senhor, passa o teu sangue é poderoso, vai libertando, Senhor. Vai libertando, Senhor, vai libertando, Senhor, vai libertando este homem, vai libertando esta mulher, vai libertando este pai de família, vai libertando esta mãe de família, vai libertando os ouvintes de perto, os ouvintes de longe. Liberta, Senhor, liberta. Ah, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, livra minha vida, Senhor, guarda minha vida, livra minha esposa, livra meu lar, livra minha família, livra a nossa igreja, livra o nosso ministério, livra a nossa diretoria mundial das igrejas pentecostal. Deus é amor. Livra, meu Pai, guarda a nossa diretoria deliberativa, a nossa diretoria executiva. Pai, livra e guarda a família do saudoso missionário Davi Miranda, da livramento, da proteção divina. Deus Santo e poderoso, tenha misericórdia dos ouvintes de perto, os ouvintes de longe. Visita eles agora, visita os presos, visita aquelas pessoas que estão presas na cadeia penitenciária, visita os enfermos que estão nos hospitais, meu Pai. Ó Senhor, vai tocando agora, vai tocando nesta pessoa, essa pessoa que nos ouve, que nos escuta. Toca, arranca este câncer, queima este câncer, queima esta diabetes, queima, Senhor, queima esta diabetes, queima este câncer, queima esta hemorragia, queima esta hérnia, queima este caroço, queima este cisto, queima, vai queimando, Jesus, vai queimando, queima esta doença, queima esta enfermidade, queima esta debilidade, esta fraqueza, derrama esta paralisia, esta cegueira, queima, vai queimando. Ó Deus, abre os olhos dos cegos, ó Deus, levanta os paralíticos, ó Deus, cura os enfermos, ó Deus, cura os cancerosos, liberta os oprimidos, vai libertando, liberta, Senhor, liberta esse traficante, este bandido, liberta este homem afeminado, homossexualismo, liberta esta mulher lesbianismo, liberta esta mulher prostituta, liberta, meu Pai, do vício, do tráfico, do crime, da droga, do pecado. Vai embora, diabo, vai embora, Satanás, vai embora, demônio, no poder do nome, no poder do sangue de Jesus Cristo. Para isto o evangelho é pregado, para resgatar e salvar as almas perdidas. Senhor, me protege, Senhor, me reveste, Senhor, me capacita, Senhor, me dê força, Senhor, me dê graça para continuar pregando, para continuar evangelizando, para continuar fazendo a tua obra, para continuar ganhando as almas para o reino de Deus, meu Pai. Senhor, salva as almas que já foram evangelizadas, que já te confessaram. Senhor, salva este povo que vão te confessar, que vão te aceitar como Salvador. Oh Senhor, leva as almas, leva este povo para as igrejas pentecostal. Deus é amor, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus, pelos grandes livramentos, pela bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, graças a Deus. Deus o abençoe. Irmãos queridos,
Irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora é a oração de confissão. Você vai confessar, você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma, e Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a tua história. Você vai ser um homem salvo, você vai ser uma mulher salva. Jesus vai abençoar a tua vida para todo sempre. Amém? Então vamos lá. Vamos fazer a oração de confissão. Eu vou falar e você repete as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos lá. Irmão presente, irmãos ouvintes. Vamos lá. Milhões e milhões de ouvintes. Vamos, todos, bem alegre, bem contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te aceitando, te confessando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, sela com teu sangue para o dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus para os meus olhos não olhar, não adorar o televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego meus caminhos, eu entrego a minha família nas tuas mãos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para me perdoar, para me libertar, para me transformar, para me santificar e para me salvar e me dar a vida eterna. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém? Falou com vocês o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus e o seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Deus abençoe.